Se eu pudesse voltar aos meus 18 anos de idade, eu teria evitado perder tempo, dinheiro e oportunidades. Mas hoje eu vou te contar 5 coisas que mudariam minha vida completamente financeira desde cedo, e eu tenho certeza que pode mudar a sua também. E claro, também nesse vídeo eu vou revelar qual foi o segredo que ninguém me contou aos meus 18 anos de idade. Fala pessoal, pois é, hoje eu vou falar para vocês 5 coisas que eu gostaria muito de ter ouvido lá nos meus 18 anos de idade. Algumas delas são simples e outras muito importantes, que eu não escutei quando eu tinha meus 18 anos de idade. E essas coisas poderiam ter mudado minha vida completamente. Demorou bastante para eu aprender essas coisas e por isso hoje eu acho muito importante estar passando isso para vocês. Principalmente aí com 18 anos de idade, tá começando a vida ali, tá conseguindo seu primeiro serviço ali, primeiro trabalho registrado. Mas esse vídeo aqui também é muito valioso e vale muito para você que tem 25, 30, até 40 anos de idade. Então se você tá começando a sua vida financeira ou já percorreu um pouco desse caminho e quer economizar anos de frustração, esse vídeo é para você. Então, antes de mais nada, deixa o like aqui nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui, gente, nossa, eu queria muito, de verdade, ter visto um vídeo desse aqui quando eu tinha os meus 18 anos. Mas, bora lá para a primeira coisa que eu gostaria de ter escutado quando eu tinha meus 18 anos. E a primeira coisa que eu queria muito ter escutado e aprendido, absorvido aos meus 18 anos é: viva abaixo da sua renda. O que significa isso? Significa que você não pode gastar mais do que você ganha ou tudo que você ganha. E eu sei que isso pode parecer um pouco clichê, já escutei isso na internet e tal, tudo mais, só que isso é extremamente importante e isso pode ser uma virada de jogo na sua vida. E isso é muito comum entre pessoas que estão começando ali a sua vida adulta, com o seu primeiro ali emprego, seu primeiro salário ali mensal para comprar coisas que antes não podiam ou não tinham. Mas isso também é muito comum e eu tenho vários exemplos aqui ao meu redor de amigos e tudo mais que têm ali seus 25, 30, até 40 anos e às vezes até mais, que ainda compram ali de forma impulsiva. Não comprem coisas desnecessárias, seja elas um tênis, uma roupa ali, às vezes você quer muito aquela roupa de marca, aquele tênis de marca, só que ainda você não está no patamar ali de comprar isso e tá tudo bem. Eu até hoje compro tênis aí em loja de centro de cidade e tudo mais. Tenho também hoje tênis de marca, eu sempre quis ter um tênis da Nike e tal. Consegui meu tênis, hoje eu tenho um outro tênis um pouco mais caro, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem ali um porquê. E detalhe, quando eu fui ainda comprar meu primeiro tênis aqui da Nike, ainda fui num outlet, ainda peguei daquelas gôndolas assim que tem aquelas hiper promoções. Um tênis de R$ 600, eu paguei R$ 180 ali na gôndola. E isso não faz muito tempo não. E baseando-se que você tem um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.518, você acha que você tem condição? Que vale a pena você realmente pegar esse seu salário de 1.500, e pagar R$ 600 ali em um tênis? Cara, não vale a pena. Vale muito mais a pena aí você ir atrás de uma promoção, saber comprar, saber gerir o seu dinheiro, ou então comprar um outro tênis ali, mesmo que não seja de uma grande marca aí, mas ter ali um calçado bem da hora no seu pé e às vezes evitar esse gasto desnecessário só para ficar pagando de bacana ali pros amigos. Isso é uma coisa meio difícil de entender, principalmente quando a gente é novo. Eu não sofri muito com isso, porque eu não era muito de marca. E na verdade eu andava até meio desleixado. Eu andava sempre de preto e até hoje eu ando. Era só camiseta preta, calça preta, um tênis ali, qualquer coisa. E pra mim tava bom. Mas eu gastei sim de forma desnecessária, por exemplo, em rolês. Me chamavam pra ir pra alguns rolês, alguns barzinhos, que era muita coisa pra mim. Meu primeiro trabalho ali, eu ganhava um pouquinho a mais de um salário mínimo. E nesses bares eram todos muito caros. E eu saía de lá e quem tinha que pagar a conta da minha comanda era eu. E eu pagava ali 200, 300 reais, às vezes porque eu queria dar de bacana ali para aqueles amigos que hoje, aos meus 33 anos, nem sei mais onde estão. E, gente, claro que eu não vou ser hipócrita aqui também e vou descartar essa pressão social que existe, tá? E isso existe, essa pressão, entre todas as idades. E sempre tem aquele cara que ganha mais ou que já conseguiu se encaixar ali de forma profissional e aí saca aquele iPhone top ou saca aquele Samsung super top, aquele celular ali na hora. E você tá lá com o seu Motorola velho de guerra, seu Samsungzinho ali igual o meu, um A14 ali que eu tenho ele até hoje, uso pra
várias coisas e você fica meio ali, né, meio tímido, e aí nessa você junta ali 2, 3 salários seus e vai lá comprar um iPhone e acaba até comprando usado ali, compra até um iPhone 14 aí, né, usado, um mais top que você conseguir comprar, só para poder falar que você tem um aparelho ali mais avançado e ficar ostentando uma maçãzinha, para ver videozinhos ali no TikTok, no Instagram e mais nada. Então assim, você tem que ter bastante um controle emocional aí e principalmente olhar esse meio social que você está. Se você está cercado de pessoas que te infringem isso, que te constrangem de forma intencional, eu acho que real tá na hora de você olhar esse círculo de amizade aí e procurar até se afastar e procurar utilizar esse afastamento para você crescer na sua vida também, seja ela profissional, espiritual. Então isso é um negócio muito importante que a gente não pode descartar. Mas a regra é, viva um degrau ali, porque esse um degrau vai te proporcionar vários outros degraus que você vai subir. Por isso eu vou falar para vocês agora a segunda coisa que eu queria muito ter escutado aos meus 18 anos. A segunda coisa que de verdade eu queria ter ouvido isso exatamente dessa maneira. Economize 20% de tudo que você ganha do seu salário. Eu sempre escutei aí, para não falar que eu não escutei nada, é bom guardar dinheiro, é bom você sempre separar um pouquinho ali e guardar dinheiro, é bom você reservar um tanto. Mas quanto é esse tanto? Ou seja, a gente não tinha, pelo menos eu não tive, instrução mesmo. E nem culpo meus pais. Essa era o conhecimento, esse era o conhecimento que eles tinham, o conhecimento que eles tinham recebido na sua vida. Eles estavam me passando da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa que se eu tivesse naquela época com 18 anos e tivesse realmente ali um guia ali, um número, né, de economize 20% aí do que você ganha, isso teria feito uma diferença muito grande na minha vida, porque nessa de só ficar escutando, ó, guarda um pouquinho do seu dinheiro, sempre tem que ter um dinheirinho guardado, é bom ter um dinheirinho guardado. Eu nunca sabia quanto que eu tinha que guardar. Eu tinha mês que eu guardava 50, tinha mês que eu guardava 10 reais, tinha mês que eu guardava 100, tinha mês aqui que eu não guardava nada, porque eu não via a importância ou o porquê de guardar aquele tanto. E isso, gente, como eu já disse pra vocês aqui, faz uma grande diferença. Então, ó, só pra mostrar pra vocês, digamos que você tem aí o seu primeiro emprego aqui, você ganha um salário mínimo de 1.518. E aí você vai guardar ali, ó, por mês, você vai economizar os seus menos aqui, ó, 20% do que você ganha. Isso vai dar R$ 303,60. Então, trezentão aí, ó, 300 conto todos os meses, você vai tirar esse dinheiro e vai guardar. Só que você não vai guardar numa poupança, depois a gente vai falar sobre isso. Mas você vai guardar esse dinheiro. Esse dinheiro é uma reserva que você está fazendo. E aí é muito importante, porque imprevistos acontecem na nossa vida. E quando a gente está no começo da nossa vida, ali nos nossos 18, 20, 25 anos, a gente ainda acha, a gente ainda tem aquele sentimento que a gente é invencível, que a gente pode fazer tudo, que a gente pode mudar o mundo e que nada vai acontecer com a gente. E as coisas não são assim. Eu sou prova viva. Aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar aqui pra vocês, que isso me ferrou muito e me frustrou durante anos. Eu perdi de verdade anos da minha vida para consertar um mínimo erro que eu tive. E aí, olha só, você vai economizar aqui então R$ 303 aqui desse seu um salário mínimo. E isso vai te sobrar ainda R$ 1.214. Ah, mas eu ajudo em casa, tal, pago uma internet e tal. Se você pagar uma internet aqui, ó, de menos, digamos que R$ 120, vai, eu tô colocando uma internet cara, porque eu pago R$ 90 aqui na internet. Menos R$ 120, digamos que você ajuda na internet aí na sua casa, eu sei que tem gente que ajuda com muito mais coisa, mas eu vou dar um exemplo aqui, básico aqui pra vocês, tá? Digamos que você tem um pai, uma mãe que trabalha aí e tal, né? Beleza. E aí vai te sobrar ali, ó, 1.094. Cara, desses 1.094, uma coisa muito importante, eu vou colocar aqui como um bônus. Cara, desse dinheiro aqui, investe dele pelo menos, ó, 40%, gente. 40% dele, sabe para onde? Para os seus estudos. Porque, cara, você não vai mudar de vida. E quando eu falo cara, eu tô falando você homem, mulher, o que for. Você não vai mudar a sua vida se você não tentar evoluir. E evoluir através do quê? Dos estudos, cara. Então, assim, ó, 40% do que você ganha é o mínimo que você pode colocar, reservar ali. É o mínimo para os seus estudos. Um curso técnico, um cursinho básico ali normal, ou até mesmo utilizar esse dinheiro aqui para você fazer cursinhos e passar em vestibular.
Cara, pra você ter noção, na minha época, mal se falava de ProUni, de bolsa, se falava muito pouco, se fomentava isso de uma forma muito pouca. No final lá dos meus estudos, começou a falar de FIES e tudo mais, todo mundo aí se encaralhou com esse FIES, tá com dívida até hoje, mas era muito pouco falado. Hoje já tem muitos cursinhos, cursinhos bons e acessíveis. Na época os cursinhos que tinham eram extremamente caros. Então você consegue, ó, colocar 40% aqui, ó, desse dinheiro voltado ali para você evoluir e ganhar mais. O que vale mais a pena? Um tênis caro, um celular caro, ou você ali, ó, passar mais um aninho, 2 aninhos estudando e conseguir pular de R$1,5 ali por mês para R$3.000. É bem melhor, né? Então reserva esse dinheiro. E disso ainda iria te sobrar aqui, ó, R$656, cara. Esse valor aqui, ó, você poderia usar aí pra você comprar ali sua roupa, sair com os amigos. Cara, dá pra fazer bastante coisa ali, cara, com R$656. E, gente, de verdade, se você é uma pessoa esperta e é privilegiada ainda na vida ali, tendo os seus pais, o apoio dos seus pais ali, da sua família, você consegue ainda economizar mais de 20% ali por mês, entendendo o real sentido disso e a real importância dessa economia. Você consegue investir e economizar mais de 20% aí por mês e você vai ter um resultado absurdo lá pertinho ali já dos seus 30 anos de idade. E se você já passou ali, tá nos 25, 30 anos, quanto mais você conseguir economizar ali e viver sempre um degrauzinho abaixo ali também, depois você vai se agradecer demais. Então, gente, mínimo aqui acordado é economize pelo menos 20% daquilo que você ganha. E isso vai mudar muita coisa aí ao decorrer aí da sua vida. Terceira coisa que eu gostaria muito de ter escutado aos meus 18 anos de idade: não compre um carro. Pois é, gente, mas calma lá que eu não quero que você fique andando de ônibus aí o resto da vida, não. O que acontece é o seguinte: eu tive uma experiência de vida não muito legal por conta de carro. Sim, meu primeiro carro ali foi um carro simplão, um Fusqueta. Sim, eu tive um Fusca, adoro aquele carro e infelizmente a minha maior burrice foi ter vendido ele. Mas, gente, a questão o que que é? Eu, depois do meu primeiro trabalho ali, fui lá e comprei esse Fusca, tal, com a ajuda ali do meu pai, foi ótimo, mas logo eu quis trocar esse carro. E eu não vou nem tirar o chapéu pro meu pai não, que ele teve um pouquinho de culpa nisso também. Mas eu entendo essa culpa dele e não julgo muito ele não. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu juntei ali uma quantia de dinheiro e eu queria um carro. E isso é um sonho padrão aí, uma vontade padrão de muitas dessas pessoas aí quando faz ali seus 18 anos de idade, 19, começa a trabalhar, junta seu dinheirinho, é super normal. A questão é que eu tinha juntado um dinheiro, na época eu queria comprar um Corsinha. Eu ia comprar um Corsinha ali, eu tinha R$10.000 e encontrei um Corsinha vendendo por R$8.000 na época. Sério, Corsinha top demais. Só que o meu pai, por um sonho interno dele também, sabe? E por isso que eu não julgo muito, me incentivou a comprar um carro zero. Pois é, gente, essa foi a minha maior cagada na minha vida. Antes eu tivesse com os meus R$10.000, comprado um carro ali de 8.000, sobrava R$2.000 que dava para eu fazer manutenção no carro ali já preventiva e a documentação na época, porque era mais barato. Mas não, eu fui lá e tirei um carro zero, comprei um carro zero. Na época que ainda considerava os carros como carros populares. Paguei R$27.000 na época em um Ford Ka daquele mais moderninho, já tinha saído da baratinha, fui para aquele mais moderninho, o carro era mó legalzinho, paguei R$27.000. Só que paguei parcelado, nem lembro quantas parcelas eram, acho que eram 48 parcelas, dando 10.000 de entrada, fiquei sem nada. No meu próximo salário, paguei ali documentação do carro. E o bonito aqui não tinha o quê? Seguro. Pra que seguro, né? Eu vim de um Fusca ali, eu vim de carro basicão. Meu pai também tinha um carro ali tranquilo, quebrava, a gente arrumava. Pra que seguro do carro? Eu andando com o meu carro, numa bela noite, entra uma Marajó, um carro bem antigo na minha frente, do nada, no escuro, e caceta o meu carro. Pois é, gente, eu cheguei a capotar com o meu carro. Isso no meu primeiro ano de carro zero, sem seguro. Resumo, o cara fugiu e eu fiquei com todo o prejuízo. Tive que tirar um empréstimo consignado da empresa, fiquei mais 2 anos pagando esse empréstimo, o carro não ficou bom, teve que refazer a frente inteira do carro, ele não ficou bom e eu fui vender o carro. Nessa, não tinha uma loja que não conseguia ver ali que o carro realmente estava batido.
E eu até tentando disfarçar, falando não, tal, porque eu sabia que eu ia perder muito dinheiro. Tive que jogar limpo, meu carro estava batido. Ele foi ali reformado e não ficou bom. Resultado, perdi muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. E a maior questão aqui do carro, né, fora toda essa minha história, é basicamente, se você for comprar um carro, você pode comprar um carro, mas dê preferência para um carro que realmente caiba no seu bolso. E se você realmente precisar de um carro, cara, nessa idade, eu sei que é difícil. Às vezes você, mulher, quer ter um carro ali para se mostrar empoderada, o cara quer se mostrar bacana para as minas ali e tal, e vocês acabam comprando o carro. E aí vocês acabam comprando um carro muito caro. E quando vocês nem percebem, vocês estão trabalhando somente para pagar o carro. Eu passei por isso. Eu trabalhava e já quando eu olhava meu gerite assim, caía meu salário, eu já sabia que X valor dali eu não tinha, porque eu tinha que pagar meu carro. E nessa vocês ficam ali, ó, durante meses, meses e anos pagando aquele carro que só tá desvalorizando cada vez mais. Então tenta aí, ó, juntar um dinheirinho, tenta comprar um carro aí, ó, direto de alguém com um desconto maior que cabe no seu bolso, à vista ali, e tá tudo bem. Se alguém ficar te zoando porque você tem um carro mais velho, tal, não sei o quê, reveja suas amizades. É seu primeiro carro, você tá iniciando e você já saiu do ônibus, enquanto o outro lá tá pagando de bonitão, mas ele tá aqui, ó, com um boletão, a vida passando, os dias passando e ele empobrecendo cada dia mais. E, gente, experiência própria. Eu estou com os meus 33 anos de idade e eu vejo muita gente lá na minha época que passava de carrão com aquele boletão de mais de 800, 900 reais por mês só para ficar pagando de boy no carrão. Hoje, passando um monte de perrengue, passando um monte de coisa, e eu tô tranquilo. E hoje eu poderia andar com um carro bem melhor, mas ainda tô ali, ó, tranquilo, porque ainda tô aqui nessa fase de acumulação e para mim tá tudo bem. E agora a quarta coisa que eu gostaria muito de ter ouvido desde os meus 18 anos de idade, só que infelizmente, né, essa questão de investimento aqui no Brasil, a educação financeira que a gente tem aqui no nosso país ainda é muito rasa, é muito escassa. E meus pais também sofreram com isso e não puderam ali me alimentar, me nutrir dessa informação. Demorou um bom tempo ali para eu começar a entender e buscar informação. Hoje eu estudei muito e hoje eu consigo fazer meus investimentos aqui de uma forma extremamente aí otimizada, né? Aproveitando todas as oportunidades que o nosso mercado tem. Então, gente, a quarta coisa que eu queria realmente saber desde os meus 18 anos de idade, ali ter acesso de uma forma mais fácil, porque antes era mais difícil o acesso do que hoje. Hoje a gente tem aí bancos digitais, tal, é tudo mais acessível, mas invista o seu dinheiro desde sempre, mano, o quanto antes. Aqueles 20% que eu falei para vocês lá, que é o mínimo que você realmente tem que guardar ali, investir do seu dinheiro, economizar, pega esses 20% e coloca em boas ações, bons fundos imobiliários, uma renda fixa ali com uma reserva de emergência, porque contratempos acontecem. Eu mostrei e falei para vocês aqui do meu exemplo de vida, que eu bati o carro e tal. Eu não tinha uma reserva ali de emergência. Inclusive, eu sou apoiador de ter a nossa reserva de emergência e também nossa reserva de oportunidade. Às vezes você tá ali querendo muito comprar o seu carro, que a gente acabou de falar, e tem ali algum amigo, algum conhecido, algum parente que precisa muito de dinheiro, e o cara tá com aquele carro ali, e surge uma oportunidade que um carro que vale 20 mil, ele tá querendo vender ali, ó, por 10 para vender rápido, e nessa você consegue aproveitar dessa oportunidade e adquirir o seu carro. Ou então você já tá investindo ali mês a mês com seus 20% aí do que você ganha, e aí surge uma ação ali que você sempre tá de olho, ela cai, ou surge uma oportunidade interessante ali para você aumentar o seu aporte ali, sua posição nela, e tendo essa reserva de oportunidade, você vai lá e consegue fazer um aporte bem interessante. Então tenha sua reserva de emergência ali e assim que possível, tenha também a sua reserva de oportunidade. Então, gente, não deixe de investir. E sempre tem aquela pessoa do copo meio cheio, meio vazio, né? Que vai falar que, mas 20% aqui do meu salário do que eu ganho, como que eu vou investir? Não dá para investir, é muito pouco dinheiro. Vamos ver se é pouco dinheiro mesmo? Ó, o Banco do Brasil hoje tá com 20 reais aqui, ó, para você comprar uma cotinha aqui, ó, do Banco do Brasil, cara. Você ter aqui uma parte aí do Banco do Brasil. E olha aí, gente, Itaúsa tá custando R$10,66 para você entrar aqui, ó, para essa empresa, que é uma empresa gigantesca, um banco muito grande
Itaúsa aqui, que é um conglomerado de várias empresas ali do Itaú, é uma empresa muito grande, muito forte, muito conservadora. Aqui é uma empresa considerada dessas perenes, né? Empresas aí previdenciárias muito boa. A Taesa aqui, ó, custando R$ 33, isso colocando aqui a Taesa 11. Se eu colocar aqui, ó, digamos que eu quero só os dividendos aqui da Taesa, colocar uma Taesa 4. Olha só, a Taesa custando R$ 11, que é uma transmissora aqui, uma gigantesca da transmissão de energia elétrica. Companhia aqui, ó, de saneamento do Paraná, gente, a Sanepar custando R$ 7,12. Empresa essa aqui de saneamento que tem um potencial gigantesco de crescimento e que vem só crescendo e ainda vai crescer muito. Fundos imobiliários também, a gente tem aqui, por exemplo, o famosinho aqui, ó, custando aqui, ó, R$ 9,58 para você ter uma cota aqui do MXRF11, receber os seus proventos aqui todos os meses. Tem mais aqui também, tem o Gari, ó, Gari 11, custando aqui, ó, R$ 8,90 para você comprar apenas uma cotinha. Então assim, gente, qual é a desculpa agora para falar que com esses 20% aqui de um salário mínimo não dá para investir? É muito pouco dinheiro, gente, não é muito pouco. Você tem que entender que o quanto antes você começar ali nos seus 18, 19 anos, seu primeiro emprego aqui, muito melhor vai ser para você lá no futuro, cara. E futuro que eu falo é coisa aqui de 10 anos, 6 anos, você já vai ver uma diferença muito grande por conta dos juros compostos, da valorização desses ativos que você vai estar comprando ali, que contrário de um tênis, de um carro, de um celular, e vai desvalorizar, que uma hora vai ficar inútil. Essas ações aqui tendem a valorizar e ainda te dá dinheiro ali, ó, todos os meses, anualmente, através de dividendos, juros sobre capital próprio e proventos aí dos seus fundos imobiliários. Eu podia aqui, ó, ficar citando várias e várias empresas e vários fundos imobiliários para você aí poder estudar e decidir se você quer comprar ele ou não, pôr ele na sua carteira, montar uma carteirinha. Mas esse não é o foco. O foco é falar para você o seguinte: invista seu dinheiro, nem que seja ali em uma renda fixa, num Tesouro Direto, no LCI, num CDB, numa caixinha do Nubank, num porquinho do Inter ali. Invista o seu dinheiro o quanto antes. Mas se você já está aí na sua jornada, já tem seus 30 ali, talvez 35 anos, super dá tempo de você começar, tentar aumentar um pouquinho ali mais seu aporte. Tem até vídeo aqui no canal. Se você bater ali seus 360 mil, que parece que é muito, mas não é, você consegue bater esse valor. Você já vai ter ali mais de R$ 3.000 caindo na sua conta todos os meses, cara. Isso já é muito bom, é muito mais que uma aposentadoria mínima, que a maioria das pessoas aí tem. E a quinta coisa que eu queria muito saber, ter internalizado isso realmente dentro de mim, desde os meus 18 anos de idade, cara. E isso é válido para qualquer pessoa de verdade, tá, gente? Viva leve, sem comparação. Eu falei aqui para vocês, né, em outras coisas que eu queria saber nos meus 18 anos, e falei para vocês sobre pressão social e tudo mais. E eu sei que nessa jornada, principalmente aí depois que a gente faz 25 anos ali, 30 anos, a gente acaba se comparando muito. E até mesmo antes, eu me comparava também, quando eu tinha lá os meus 18 anos, eu me comparava com outras pessoas que às vezes os pais aqui tinham uma condição melhor de pagar um estudo, pagar um curso. Todos os meus estudos, todos os meus cursos que eu fiz, saiu do meu bolso, do meu trabalho, mas não me faltou nada na minha família. Amor, carinho, alimentação e ensinamento do que eles puderam me passar, eles me passaram. E tá tudo bem. Então, gente, realmente, entenda, cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua estrada, e cada um tem os seus objetivos. Então não compensa você ficar se comparando com o outro, ficar se frustrando, ficar chateado internamente, porque isso corrói demais a gente. Então, gente, de verdade, não se compare, não se deixe levar por redes sociais, de ficar vendo aí famosinho, influenciador e tudo mais, e deixar isso te abater. E se for para você se comparar com outra pessoa, se compare para não fazer a mesma cagada que aquela pessoa fez. Tipo eu aqui, ó. Eu comprei meu carro zero que eu contei para vocês aqui, bati, não tinha seguro. Se espelha em mim, se espelha nessa cagada. Olha essa cagada e fala: nossa, meu, eu não vou fazer isso aí não. Se eu comprar um carro zero, se eu tiver a oportunidade lá, tiver uma grana e eu realmente vou comprar um carro zero, eu vou comprar com seguro, porque vai que acontece comigo também, vai que eu bato. Então assim, se for para comparar, gente, só se compare com coisas que vai acrescentar na sua vida, no seu intelectual,
que você realmente vai levar isso para sua vida de uma forma positiva. Não se compare com ninguém e viva leve. E de verdade, eu sei que é difícil, mas tenta de verdade que você vai conseguir. E para finalizar aqui, gente, o segredo que ninguém me contou aos meus 18 anos de idade, que nada mais é, saiba gerir o seu dinheiro. Saiba gerir o seu dinheiro, gente, para você conquistar aí a sua tranquilidade e a sua liberdade financeira, porque aqui no Brasil muita gente não tem essa liberdade. Eu sei disso. Eu convivo com pessoas que não alcançaram um mínimo de liberdade financeira e eu vejo o quanto isso é difícil. Sabe, às vezes você precisar ali fazer um exame médico, poder fazer alguma coisa, comer alguma coisa diferente, melhorar a situação de vida ali de algum parente seu ou até seu mesmo, você mesmo, e você não ter condição para isso. Então, gente, vocês precisam muito saber gerir o seu dinheiro. E isso seria de uma importância gigantesca se eu tivesse esse peso dessa importância de você saber gerir o seu dinheiro. E isso ninguém me contou quando eu tinha 18 anos de idade. E a vida cobra. A vida cobra, a vida passa. E se eu soubesse disso antes, a importância de gerir, de aprender a gerir o nosso dinheiro, de poupar, saber fazer bons investimentos, eu não teria passado por muita coisa que eu passei. E eu desejo do fundo do coração de verdade que esse vídeo chegue até você e que você aprenda, ou através desse vídeo aqui, comece a buscar mais conhecimento ainda para aprender a gerir cada vez mais o seu dinheiro. Por isso que eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque ainda vou trazer muitos vídeos aqui sobre investimentos, finanças pessoais aqui, e tudo que eu estudei aqui por muito tempo para vocês, e a gente vai crescer junto aqui, investindo e indo atrás aí da nossa liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, se inscreve para não perder mais nada aqui do canal, e eu vejo vocês, gente, no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!